as seleções com mais títulos oficiais na história do futebol. O futebol é uma paixão e durante todo o ano os clubes movimentam o dia a dia dos torcedores apaixonados por futebol. Mas de vez em quando uma outra paixão surge no coração dos torcedores, as suas seleções. Por isso no vídeo de hoje trouxemos 10 seleções com mais títulos oficiais na história do futebol. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora pro vídeo. Abrindo a nossa lista de hoje, em 10º colocado temos a seleção de Camarões. Considerada uma das maiores seleções da África, muitos de seus jogadores estão espalhados pelo mundo do futebol. Destaque para o ano 2000, onde a seleção olímpica conseguiu a medalha de ouro, mas em títulos oficiais, considerados pela FIFA, a seleção africana chega em nosso top 10 com 5 títulos, e todos eles no Campeonato Africano das Nações, o último em 2017. Com a camisa da seleção de Camarões temos alguns grandes jogadores, com destaque para Samuel Eto'o e Roger Milá. Seguindo a nossa lista temos a seleção europeia da Itália, uma das mais bem-sucedidas seleções de futebol. Se tratando de Copas do Mundo, a Itália disputou 6 finais e ganhou 4, e acabou sendo vice em 1970 e 1994, ambas as vezes perdendo para a seleção brasileira. A última vez em que a Itália levantou um troféu importante foi em 2006, e a seleção fica em nono no nosso top 10 com 5 títulos, sendo 4 Copas do Mundo e uma Eurocopa. A Itália sempre foi celeiro de craques, e aqui vamos destacar Roberto Baggio, Paolo Maldini, Pirlo, Totti, Buffon, Fábio Cannavaro, que foi melhor jogador do mundo em 2006, mesmo sendo um zagueiro. Em 8º lugar na nossa lista de hoje temos a seleção dos Estados Unidos, com 10 participações em Copas do Mundo, um vice da Copa das Confederações para a nossa seleção brasileira. A seleção dos Estados Unidos entra em nossa lista por causa da Copa Ouro da CONCACAF. A seleção teve sua melhor experiência em Copas do Mundo no ano de 1930, que ficou em 3º lugar, e está em nossa lista pois ganhou 6 vezes a Copa Ouro da CONCACAF. Falando de jogadores que se destacaram com a camisa da seleção dos Estados Unidos, podemos destacar Alex Lalas, Cobi Jones, o goleiro Tim Howard, Dempsey e Landon Donovan. Em 7º colocado no nosso ranking de hoje temos a seleção da França. Podemos dizer que a seleção francesa ganhou seu lugar de destaque no futebol mundial a partir da década de 80, quando era comandada em campo por Michel Platini, considerado um dos melhores do mundo na época. A seleção de Platini venceu a Eurocopa em 1984 e ficou em 3º lugar na Copa de 86. A França é uma das poucas seleções que já levou para casa a Copa do Mundo, Olimpíada, Copa das Confederações e Eurocopa ou Copa América, se tratando de times da América. A seleção francesa entra em nossa lista em 7º lugar com 6 títulos no currículo, sendo 2 Copas do Mundo, 2 Copas das Confederações e 2 Eurocopas. Por lá podemos destacar vários jogadores, como por exemplo Lilian Thuram, Didier Deschamps, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Henry, Michel Platini e Zinedine Zidane. Em 6º colocado temos a seleção do Egito. Com participação em 4 Copas do Mundo em sua história, tem como um dos feitos em seu currículo uma vitória em 2009 na Copa das Confederações sobre a tetracampeã mundial Itália, sendo a primeira seleção africana na história a derrotar a seleção europeia. A seleção do Egito entra em nosso ranking com 7 títulos em seu currículo, todos eles sendo a Copa Africana de Nações. Hoje se sabe que o maior destaque em campo da seleção é reconhecido em todo o mundo e o nome dele é Mohamed Salah. Em 5º colocado no nosso top 10 de hoje temos a Alemanha. Uma das maiores seleções de futebol da história, a Alemanha apenas não participou de 2 Copas do Mundo, a de 1930, onde não se inscreveu, assim como a maioria das seleções da Europa, e a de 1950, onde foi impedida pela FIFA devido à ocupação do país no pós-guerra. Tirando isso, como a maioria já sabe, a Alemanha é multicampeã e tem uma Copa das Confederações, 3 Eurocopas e 4 Copas do Mundo, somando os 8 títulos que colocam a seleção europeia em nossa 5ª colocação. Em 4º colocado temos a seleção do México. A seleção mexicana se classificou para 14 Copas do Mundo e suas melhores participações foram quando chegaram nas quartas de final das Copas de 1970 e de 1986. O México é a equipe de maior sucesso na história da CONCACAF e levou 11 vezes a Copa Ouro da CONCACAF e uma Copa das Confederações, somando 12 títulos oficiais e ficando na 4ª posição do nosso top 10 de hoje. Como destaque de jogadores mexicanos podemos lembrar de Jorge Campos, o goleiro dos uniformes mais loucos do futebol, e o outro lendário goleiro Antônio Carvajal, Jared Borghetti, o maior artilheiro da história do México, Blanco, Rafa Marques, Luiz Hernanes e Hugo Sanches. Abrindo o nosso pódio de hoje, em 3º colocado temos a seleção da Argentina. Considerada também uma das grandes potências do futebol, a seleção argentina conquistou 2 Copas do Mundo, uma em 1978 e outra em 1986, e também uma das seleções que conquistou as 4 mais importantes competições do futebol entre seleções: Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações e a Copa América. Ocupando o nosso 3º lugar desse top 10
10 de hoje, a Argentina levou 17 títulos para casa. No futebol argentino tem muita gente que podemos citar de destaque: Verón, Riquelme, Zanetti, Batistuta, Daniel Passarella, Di Stéfano, Messi e o maior ídolo argentino da história, Maradona. Com a nossa medalha de prata de hoje, em segundo colocado temos a seleção do Uruguai, 2 vezes campeã da Copa do Mundo, uma delas na fatídica e amarga final em 1950 contra a seleção brasileira em pleno Maracanã. A seleção do Uruguai é marcante por suas históricas conquistas. São 15 Copa Américas no bolso, deixando a equipe no topo da lista de campeões da América quando o assunto é seleções. Em nosso ranking de títulos oficiais, a seleção celeste está em segundo com 17 títulos. Como destaque com a camisa da seleção do Uruguai, podemos lembrar de Álvaro Recoba, Forlán e os atuais Cavani e Suárez. Para fechar a nossa lista, em primeiro lugar, não poderia ser diferente, e você que está me assistindo provavelmente sabe de quem vamos falar. A grande campeã desse top 10 é a seleção brasileira. Simplesmente a seleção mais bem sucedida da história do futebol mundial. Recordista em títulos da Copa do Mundo, a seleção brasileira tem um salão de troféus irretocável. 9 vezes campeã da Copa América, 4 da Copa das Confederações, 5 Copas do Mundo e ainda a Olimpíada, que não é um torneio oficial da FIFA. Em títulos oficiais, o Brasil é o campeão do nosso top 10 de hoje com 18 títulos. Destacar jogadores que já passaram pela seleção brasileira é uma missão muito difícil, então para isso recolhemos jogadores brasileiros que são considerados craques pelo mundo. Em uma votação da revista americana Bleacher Report, os americanos escolheram os 10 melhores jogadores brasileiros da história, que são eles: Jairzinho, Ronaldinho Gaúcho, Rivelino, Carlos Alberto, Romário, Ronaldo Fenômeno, Zico, Sócrates, Garrincha e Pelé. Fora muitos outros grandes craques que já passaram pela nossa seleção. Obviamente nós do Camisa 10 sabemos que a Copa do Mundo é de maior importância no currículo das seleções mundiais. Porém hoje fizemos um ranking com as seleções que têm mais títulos oficiais e não ranqueando por importância. Já deixa aquele like que se batermos 2.000 likes nesse vídeo faremos mais um vídeo falando sobre seleções. Ajude-nos a continuar produzindo conteúdo e por apenas R$ 3,99 torne-se um apoiador e concorra a diversos prêmios, como por exemplo camisas originais dos clubes mais famosos do futebol mundial. É só clicar no botão que aparece aqui embaixo e nos apoiar. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.